Outra aula de correção. A gente, uma dúvida, agora me esqueci. A gente terminou de corrigir da aula passada? Acho que a gente fez até a 10. Foi algo assim. É, verdade. Já vejo. Primeiro eu vou fazer a chamada. Mas também acho que não finalizamos. Vamos lá. Camila tá na aula? Chamada. Arthur? Vou ligar aqui os bonequinhos. Aí. Se puderem já ir abrindo a tela conforme for chamando, gente, abrindo a câmera. Bruno, Camila presente? Sim. Não. Eduarda? Aqui. Gabriel Lins? Giovanni? Não. Henrique? Aqui. Yasmin? Aqui. Luana? Aqui. Luara? Aqui. Luísa? Não. Deixa eu até corrigir isso, que a Luísa ficou só no começo da aula passada. Matheus, tá na área? Nicolas tá aí, tô vendo. Estela? Nossa, que estranho a Estela faltar. Tiago tá aí, Vitor Hugo tá aí. Massa. Tá, vamos lá, então. Eu vi que ontem, né, vi que nem todos mandaram ainda, tá? O que eu tô procurando? Nono ano, escola engenho nono ano. Eu vi que nem todos mandaram ontem, lembrem de mandar. Hoje, que é o prazo, né? Eu mandei agora antes dela, prof. Beleza. Tudo bem com vocês, gente? Sim. Sim? Economia. Apresentação. Cadê meus questionários? Capítulo 14. Acho que faltou falar da migração. Isso, massa. É isso mesmo. Aqui, pessoal. Tiago inventando jeitos de beber água. Tá projetando aí, né? Para vocês? Sim, bem lembrado. Sim. Corrigimos a questão 10, né? Discutimos a questão de qualidade, quantidade, né? De quanto menos pessoas, mais fácil de lidar com o dinheiro, mais fácil de lidar com o atendimento das necessidades especiais, né? O estado de bem-estar social. Massa, tá aqui. Aí a questão 11. Nicolas, você responde pra gente, por gentileza? Qual a origem dos principais migrantes do continente europeu? A origem, principalmente, das ex-colônias. Ixi, falhou. A origem é principalmente? Das ex-colônias. Mas não somente. Eu pedi os principais. Tem mais algum? Da Europa Oriental. Massa. Foi esses aí que eu botei, esses dois. Europa Oriental e ex-colônias. Mas se liga, Nicolas, olha só, ali na página 159, aqui, ó, em cima dos gráficos de barras, tá? Vai falar também dos refugiados. Nas últimas frases, tá? Vai falar assim, ó, ao longo de 2010, ao longo da década de 2010, a Europa tem recebido muitos refugiados sírios. Desculpa, o que você respondeu antes?
ex-colônias e da Europa Oriental. Isso, massa, tá. Tá certo, complementa, tá? E ao longo da década de 2010, a Europa tem recebido muitos refugiados sírios, tá? Que entram pela Turquia, tentando escapar de guerras, são guerras civis, né? Guerras que acontecem dentro dos territórios, né? Muitas vezes que não envolvem o exército, tá? Gente, o Matheus pediu para entrar aqui, não deu tempo para eu autorizar ele. Ele escrever para vocês aí no chat, qualquer outro lugar, no WhatsApp, né? E refugiados africanos, tá? Então, dentro dessa resposta, acrescente refugiados sírios e refugiados africanos, tá? Que fogem de guerras civis, muitas vezes. Ok? Beleza? Respondido, gente? Alguma dúvida? Não, né? Papum. Esses 3, no mínimo, têm que estar presentes. Luara, por gentileza, 12. Quais as consequências positivas e negativas nos processos migratórios? Prof, eu não tô achando onde eu fiz aqui no caderno, que é do questionário, mas eu lembro de ter colocado que é para as pessoas que muitas vezes são falta de trabalho e sofrem algum tipo de preconceito, mas para o país eu não... Esqueceu? Para o país você não lembra? Não. Então ajuda aí. Lu, tenta achar aí esse questionário e procura já o outro também que a gente vai começar a correção. Estela, bom dia. Bruno, complementa a resposta da Luara. Então, eu também tô procurando o arquivo no computador, no celular. Tá. Vamos fazer o seguinte, ó. 1 minuto para acharem o arquivo, galera. Vou ficar aqui, ó, 1 minuto de silêncio, meditando. Todo mundo procurando aí esse arquivo, porque se a aula é correção, a gente tem que achar, né? Ô, prof, Fala, Thiago. é para responder as consequências positivas para os países? Uhum. Eu botei aumento da diversidade cultural, oferta na mão de obra. Uhum, perfeito. E daí eles fazem os trabalhos que os europeus não querem fazer. Perfeito. Isso mesmo. A Luara falou de preconceito. Vocês podem usar a palavra xenofobia, tá? Para ter mais claro, ou as duas palavras, né? A questão de a xenofobia ser o preconceito para quem é de outro lugar, para quem tem outra cultura, tá? Já deu 1 minutinho. Achou, Bruno? Achou, Luara? Não, Bruno. Achei, tem muita coisa, tá impossível. Como isso é importante, né? Organização, assim, de arquivo. Eu sei que vocês estão usando muito mais agora esses arquivos de Word, de PowerPoint, de Prezi, enfim. E é super importante a gente ter essa organização de pastas e títulos dos documentos, né? Porque senão a gente não se acha mesmo. Imaginem que isso... Acho que sempre vai ser assim, né? Acho que de hoje para o futuro, imaginando vocês aí adultos, vocês trabalhando, né? É bem provável que também seja necessária essa organização, né, das pastas para se encontrar. Enfim. Ficou dúvida nessa questão, gente? Não, né? Não. 13, para acabar. Eu queria acabar com o número de sorte.
Mais uma curiosidade, né? Duda, fala pra gente. Onde é que você iria? Por quê? Eu botei que eu iria. Pera, já até ver minha resposta. Eu botei que eu iria para a Alemanha, porque o IDH, a saúde, a educação e a infraestrutura são, sabe, muito melhores do que os que a gente encontra aqui. E também que, sabe, a história, apesar de não ser uma, né, muito feliz, é uma bem interessante de se saber, de se conhecer, sabe, a cultura, tudo. Eu me interesso. Massa. Estela, você? Pra onde é que você iria? A Estela entrou e saiu? Caiu? Acho que sim, né? Ela disse que a internet dela estava ruim. Sim, hoje tá punk, né? Eu ouvi aqui no grupo também o pessoal falando, a Liane, o André. Com a Estela a gente não sabe. Nicolas, você? Pra onde é que você iria? Alemanha. Alemanha também? Uhum. Não quer viver onde tem IDH alto, tudo bom, tudo bem. Universidades, engenharia. Luana Steiger. Eu botei a Inglaterra, mas eu não sei porquê. Tipo, eu acho a Inglaterra um lugar muito lindo e tudo mais. Mas eu sempre quis ir pra Inglaterra, conhecer. Talvez porque a Inglaterra, em Londres, né? Na grande Sim, cidade do é mundo, assim como Nova York, mas que fica na América, né? Enfim, isso. pode ser por isso, né? Arthur, você, curiosidade, como é que você iria? Finlândia. Ou Reino Unido. Uhum. Também, né? Finlândia é muito frio, cara. Eu tive um professor finlandês muito massa, muito gente boa, mas ele adorava morar aqui no Brasil, né? Na época que ele estava na universidade dando aula pra gente. E sim, é uma paisagem natural lindíssima, é uma educação e uma organização nessa questão do IDH muito boa, ótimas qualidades, mas é muito frio. Enfim, Reino Unido também não fica tão. Depende de que lugar, né? Não é tão quente, né? Mas massa. Então tá, amores. Finalizamos esse questionário, ok? Deixa eu fechar aqui. E lá vou eu para minha pasta também procurar o outro questionário. Aqui já tá aqui fácil. Tcharam! Olha só. Dessa vez eu não me perdi. Vamos lá. Capítulo 15. A economia dos países europeus. Certo? Tiago, responde a primeira para a gente, por favor. Quais fatores favoreceram a industrialização da Europa Ocidental? O acúmulo de capitais, a oferta de mão de obra, a disponibilidade de carvão mineral e facilidade geográfica de transportes. Tranquilo, né? Beleza, tá ali na primeira página do capítulo, página 166, tá? O que vocês entenderam como plano Marshall, né? Lins, o que é o plano Marshall? Apresente para mim o plano Marshall. Ô, prof, tem que achar ainda. Ô, Lins! Ó, 1 minuto de silêncio nessa aula, vamos lá. É que eu tava no outro. Tá, eu sei, galera. Às vezes a gente demora um pouquinho mais do que esperava. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou abrir, vou aproveitar que a minha internet tá boa. Oi, Estela, eu acho que a sua internet tá ruim, é isso? Por isso que você entra e sai? Isso, prof. Eu não sei se vai cair de novo, mas vamos tentar ficar. Tá bom, querida. Onde eu quero entrar? Aqui, não é no anônimo. A gente começou a correção do questionário do capítulo 15, tá? Dá uma
procurada aí nas suas pastinhas. O que eu quero aqui? Ah, entrar no meu Gmail para entrar no Class. Achei, prof. Ah, boa. Bora, tá contigo. Me apresenta o plano Marshall. Eu coloquei bem resumidamente aqui. Plano de ajuda econômica para acelerar a recuperação dos países da Europa Ocidental no pós-guerra. Uhum. Não tá errado, é isso, né? Mas poderia ter mais informações conforme ali na página 166 apresenta pra gente, né? Qual eram esses objetivos, então, tá? Que fala ali, ó, recuperar os mercados para os produtos e capitais de empresas estadunidenses e frear a expansão da influência soviética, tá? Quando que aconteceu? No pós-guerra, pós-segunda guerra, tá? Tá certo. Não tá tão completo, mas é isso aí. Eu entrei aqui, ó, porque eu sei que alguns já me entregaram. E daí vocês podem ler aqui, como você, Bruno. Olha só, você deixou sem nome esse documento, por isso que você não tá achando aí, ó, Bruno. Tá vendo aí na tela? É porque eu não sei como editar o nome no celular. Só consigo no computador. Eu também não sei. No celular, eu nunca mexo no celular. Henrique, próxima questão. Bora. Qual o objetivo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE? A OCDE foi criada com o objetivo de administrar e distribuir todo o dinheiro acumulado do Plano Marshall em 1964. Tá. Você não tirou essa resposta da página 167, né? Acho que sim. Não me lembro. Tá. Você poderia falar que, porque tem os objetivos, sim, na página 167 fala isso que você falou, tá? São os objetivos de criação, tá? Então, a organização, ela foi criada, sim, para administrar e distribuir os recursos do Plano Marshall, tá? Mas, hoje em dia, os objetivos atuais, tá? São apoiar o desenvolvimento econômico sustentável dos países membros e contribuir para a estabilidade de suas economias e a elevação de renda e do padrão de vida de suas populações, além de colaborar para o crescimento do comércio mundial. Isso está logo na frase seguinte dessa primeira que você respondeu ali na página 167, tá? Então, complementa. Na verdade, aqui, a culpa foi minha, talvez, né? Porque eu coloquei no singular. Mas eu vou até corrigir aqui, ó. Não vou considerar errado para quem respondeu apenas o de criação, tá? Quais os objetivos atuais e de criação? Eu que deveria ter formulado melhor essa questão. Só para... Gravando, né, gente? Só para confirmar. Cadê vocês? Carambola. Aqui. Gravando, massa. Então, lembra de complementar, Henrique. Sei que você já entregou, né? Tá lá no Classroom, já mostrei para vocês, né? Mas lembrem que agora eu ampliei, tá? Mas sim, quando estava no singular, você poderia entender os objetivos apenas de criação ou objetivo apenas atual, tá? Enfim, tá certa a sua resposta. Agora, ampliada, tem que falar também, poderia falar também de todos os outros objetivos, no caso, atuais. Por favor, Luana, questão 4. Responda com base na resposta 3. Na sua opinião, a OCDE proporciona as mesmas características aos países membros? Justifique sua resposta. Olha só, é com base, só para explicar melhor, tá, Luana? Já deixo você falar. Aqui fala que os objetivos da OCDE, né? Olha só, é a
apoiar o desenvolvimento econômico sustentável. Elevar a renda e o padrão de vida da população, dos países membros. E colaborar para o crescimento do comércio mundial. Tá? Será que, ao todo, né, a gente tem... Aqui o livro fala de 36 países, tá? Se eu não me engano, hoje são 37, né? Lembrando que o Brasil ali está na porta, está na fila, tentando atender todos os requisitos para entrar também nesses países, tá? Ser um país membro da OCDE. Vocês acham que são iguais? Eles proporcionam essas mesmas vantagens, assim, para esses países membros? Luana, o que você acha? Você não fez essa resposta? Eu fiz, só que eu acho que tá incompleto, daí eu não sei. Tipo, eu falei que sim, mas... Mas você não justificou. Colocou só assim. Eu não fixei direito a resposta, assim, sabe? Eu tentei dar uma lida, mas, tipo, eu não consegui, tipo, na real, interpretar muito bem essa questão, assim, no livro, sabe? Mas veja, é sua opinião, tá? E veja, eu não sei se tem certo ou errado, tá? Eu tô justamente querendo fazer vocês pensar, porque eu fiquei pensando, né? Será que essa organização quer que todos esses países fiquem assim com um padrão de vida bom, com a população com educação, com saúde, né? Lembrem que a educação, ela transforma, ela traz autonomia, ela traz senso crítico. Mas será, né? Aí eu me questionei também assim, poxa, fala de desenvolvimento econômico sustentável, né? Caramba, a gente sabe que hoje carvão mineral e petróleo é fonte de energia de vários países, né? Para a energia elétrica de vários países, né? Para funcionar indústrias, por exemplo. Será que, né, se continuar explorando petróleo, continuar liberando dióxido de carbono, será que isso é sustentável, né? A gente, no começo do ano, falou sobre publicidade, propaganda, né, essa influência de comprar, deixar o mercado econômico ativo, né, vendendo e comprando muitas coisas. E, claro, as pessoas empregadas, né, com seus salários, ainda que mínimos, para poder comprar aquele tênis maravilhoso que aparece na publicidade, né? Mas que a gente viu até agora na quarentena, que, caramba, será que eu preciso do tênis novo? Né? Já tenho 2 aqui, tão bons. Era isso que eu queria que vocês pensassem, sabe? Porque eu acho que existem países membros que eles são países membros e estão nessa organização porque, por exemplo, eles têm um minério muito importante, ou porque eles têm uma floresta muito importante, porque eles conseguem manipular o Estado Nacional, manipular os governos, para deixar uma lei trabalhista mais flexível, para conseguir instalar empresas, né? Estou falando um monte, estou jogando um monte de pergunta no ar, né? Alguém respondeu e alguém se habilita voluntariamente a responder? Respondeu na folha, já fez, né? E quer falar aqui pra gente? Eu respondi que existem países que são mais ajudados porque eles ainda estão em desenvolvimento e os que já são bem desenvolvidos acho que não precisam de tanta ajuda da OCDE. Massa. Sim, faz sentido, né? Se eles querem esse desenvolvimento, esse padrão bom, né? Alguns precisam mais que outros. Interessante. Alguém respondeu diferente? Quer complementar? Ou acabamos por aí e ficamos com esse serás na cabeça?
Ninguém abriu o microfone, ninguém respondeu no chat. Tá. Enfim, gente, é interessante o que o Thiago traz pra gente. Eu não tinha pensado nisso, mas faz sentido, tá? Complementando, então, as questões que eu tinha levantado, tá? Lembrando, gente, que quando a gente está falando de economia aqui, independente do país que for, né? A grande maioria dos países, né? Enfim, poucos não são, vivem no modelo capitalista, né? Então, vivem com esse objetivo de lucrar mais, né? Vivem com os objetivos de organizar o mercado conforme oferta, né? Dos produtos e procura desses produtos, né? Oferta e demanda desses produtos, tá? Lembre que isso são características do capitalismo, sempre vão existir. Ficar todos os países membros, assim, iguaizinhos, bonitinhos, padrão de vida igual, educação igual, nível de universidades e tecnopolos trabalhando com empresas igual, aí não é capitalismo, tá? Só trazendo mais coisas para a gente pensar, beleza? Questão 5, Vitor, qual o objetivo da União Europeia? Está ali nas primeiras linhas. A União Europeia conta com a presença de 27 países membros e seu maior objetivo é administrar a economia de seus colaboradores, no caso, ajudar na renda de seus países membros. Ajudar na renda, integrar as economias é uma expressão boa também, tá? Integrar economias, né? Fortalecer fortalecer o grupo, né? Se fortalecer enquanto grupo para o mundo, tá? 6. Quando surgiu o nome e como se compõe a comunidade de estados independentes? Sei. Como surgiu? Ela fala pra gente. A CIE é formada por países da antiga União Soviética e surgiu com o objetivo de administrar as dependências econômicas entre os países e manter relações que eles criaram na época da União Soviética. Perfeito, querida. Tá ali na página 170 a resposta, né? Massa, parabéns. 7. Dê exemplo de mercadorias oriundas, né, com origem das duas primeiras revoluções industriais, evoluções industriais e também da revolução técnico-científica. Dê exemplo de mercadorias oriundas das duas primeiras evoluções industriais e também da revolução técnico-científica. Deixa eu ver aqui na chamada, quem é que eu vou chamar agora? Luísa não chegou, né? Nem Giovanni. Yasmin, por favor, questão 7. Que mercadorias são essas que surge? Eu não fiz, prof. Não fez? Tá, mas olha só. Se a gente for lembrar, né? A primeira revolução industrial, ela é de 1700, final ali, 1789, né? Na Inglaterra. E ela tinha um principal, um produto, uma mercadoria principal, né? Na segunda também se desenvolveram outras mercadorias. E hoje, a terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica já apresenta eu falando assim, eu tentando te... Vamos fazer o seguinte, Yasmin, você tá com o seu livro aí? Ou você tá longe Sim. do livro? Abre o livro na página 171 para a gente resolver juntas essa. Tá, já tá. 171. Ali, ó, em cima do mapa.
Produção e circulação de mercadorias. Dá uma lidinha ali naquele trecho. Ali está a resposta. A siderúrgica, o automotivo e o petroquímico de petróleo. Uhum. A informática, as tecnologias de informação e comunicação e de biotecnologia. Uhum. Então tá. As primeiras que você leu, né? A siderúrgica, petroquímica e automotivo, né? Na verdade, são oriundas, né? Surgiram. A primeira revolução mesmo é a têxtil, né? A principal mercadoria que você vai encontrar é o têxtil, né? O tecido, fazer o tecido, tá? Daí seguido, então, pela segunda, né? Que inclui o siderúrgico, automotivo e petroquímico, e para finalizar, hoje, a terceira revolução industrial, né, ou revolução técnico-científica, então, que vai oferecer, né, que vai nos possibilitar esse acesso à informática, né, tecnologias da informação e comunicação, biotecnologia, robôs, tá? É isso aí, a resposta. Bom? 8. Desde o início da Revolução Industrial, eu estava vendo o horário, a gente tem 8 minutos, vamos lá. Desde o início, e a gente está na questão 8. Desde o início da Revolução Industrial, foram construídos canais artificiais conectando alguns rios europeus. Galera, isso é muito antigo, né? E isso é muito importante até hoje. Qual que é a consequência que a gente percebe hoje decorrente dessas obras? Fala aí, Tiago. Ó, a facilidade de circulação de mercadorias e pessoas, e também possibilitou que a infraestrutura de transportes fosse mais moderna e mais densa. Sim, Tiago, tá certo. Mas eu completaria falando, tá, com a construção de grandes portos na foz desses canais, tá, desses rios que foram canalizados, como o de Roterdã. Tá bom? Obrigada. Tá certo o que você falou, mas complementa aí com essa informação a mais, tá? Porque sim, né? Uma vez canalizado, você tem esse transporte de pessoas e mercadorias, né? Mas que inclusive pode exportar, né? E daí para exportar precisa da construção de grandes portos, como o de Roterdã, nos Países Baixos, só para trazer um exemplo, tá bom? Vamos lá, vamos tentar mais uma ou duas. Qual setor da economia é mais desenvolvido na Europa? Gente, o setor da economia mais desenvolvido na Europa e no mundo, tá? É o terceiro setor da economia, o setor de serviços e comércios, tá? Por quê? Por quê? Alguém respondeu por quê? Porque movimenta a produção dos setores agrícola e industrial. Uhum. Mas também escrevam esse porquê, tá? Movimentam. Mas a agricultura que a gente vai encontrar no continente europeu, tá? Ou ela é aquela orgânica de subsistência, ou ela é aquela que aproveita as áreas de planícies, tá? E ela é totalmente mecanizada. Então não precisa de pessoa lá para colher morango, para colher café, tá? Porque então a mão de obra no setor, nos primeiros e segundo setor, no primeiro e segundo setor, tá? Ela foi dispensada e substituída por máquinas, tá? E sim, aí a resposta da Luara está certa também. O comércio e serviços, eles vão estar relacionados com a agropecuária. Vão vender ração, por exemplo, né? Eu sou uma vendedora de ração de gado, tá? Eu estou trabalhando no terceiro setor da economia, mas eu estou atendendo diretamente o primeiro setor, a agropecuária. Beleza? Qual país é maior exportador da Europa? Henrique, o que você respondeu nessa questão? Eu botei que é a Rússia. A Rússia é o maior exportador da Europa?
Para a Alemanha? Então, eu acho que você se confundiu com o quadrinho que você viu. Ali na página 174, Henrique, tem um quadro, Europa, os maiores exportadores, isso no ano de 2017, tá? E ali, logo de cara, aparece a Alemanha, tá? A Rússia, em terceiro lugar, no caso, né? A Rússia vai aparecer, em terceiro lugar não, ali é o 3, eu acho que está comparando com o ranking mundial, sim, tá ali escrito, tá? Terceira do mundo, maior a exportar. A Rússia é a 16ª do mundo, maior a exportar, tá? Mas dentro do continente europeu, então, é a Alemanha a primeira. Beleza, Henrique? Corrige aí. Acho que faltou uma atenção na hora de fazer essa questão aí. Vamos lá? Quais as modalidades de turismo existem na Europa? Modalidade de turismo, prof. Você falou sobre isso? Sim, falei, né? Lembra que eu falei do turismo empresarial, o turismo de negócios, né? Que alguns grupos, né, vão organizar, alguns grupos como empresas podem organizar, né, um turismo de negócios, fazer uma feira de negócios na cidade, tá? Ou num país específico. Tem o turismo também que é cultural, né? Como a Duda falou, e ela estava se referindo à história da Alemanha, né? E talvez ao próprio Muro de Berlim ou aos museus que a gente encontra lá. Vai falar, então, do nazismo, né? E da xenofobia, enfim, tá? É cultural, é um turismo cultural. Quem vai para lá para fazer roteiro de museu, tá? Eu lembro, eu conheci um cara que estava na Itália e o roteiro dele era visitar as obras de um pintor. Então, o roteiro de viagem dele foi visitar todas as igrejas cujo pintor X, que eu esqueci agora o nome, ele pintava as cúpulas, né? Ainda tinha-se os registros desse pintor, das pinturas das cúpulas, né? Assim, totalmente um turismo cultural, né? No caso dele, tá? E também turismo de estudos, turismo de intercâmbio, turismo de inverno, né? Quem vai para a Suíça esquiar, por exemplo. Tá? Então, são essas algumas modalidades que estão ali na página 175, ok? Boa? 12. Para finalizar, último minuto, na sua opinião, o que significa afirmar que as atividades do turismo são controladas por grandes grupos econômicos internacionais? Tiago, o que você falou nessa? O que quer dizer que esses grandes grupos econômicos internacionais, eles controlam os serviços de turismo? A minha ficou, não sei se ficou certa, mas eu falei que as pequenas empresas controlam o turismo. Que eu falei que dependendo do capital injetado no setor de turismo pelos governos, ficou errada essa aqui. Ficou estranha, sim. Sim, boa, Thiago, legal, você relê agora e vê que ficou meio entruncada, né? Mas o que eu queria que vocês pensassem aqui é essa expansão, tá, das empresas transnacionais. Eu lembro que quando eu expliquei sobre isso, eu falei do hotel, da rede de hotéis, de um cara famoso, inclusive é presidente, o Donald Trump, né, que é empresário, né, então defende essa classe e possibilita possibilita não, né, com a globalização, né, com os mercados abertos, tá, é possível essas grandes redes, essas empresas transnacionais se fixarem em vários lugares, tá? Eu queria que vocês pensassem nessas empresas transnacionais, tá? A última questão, a questão 13, que está relacionado com um texto aqui do livro, né, e uma ou duas perguntinhas ali, a gente vai fazer na próxima aula para finalizar, tá bom? Amores, bom final de semana, descansem, aproveitem esse sol, tá? Já pode ir para a praia, com todas as medidas de segurança. Falou. Tchau. Beijo. Beijo, prof. Tchau. Tchau, bom final